Preço da cenoura sobe quase 90% no indicador CPEA. Depois de 10 anos, o IBGE realiza o censo agropecuário nas unidades produtoras. E ainda, na entrevista especial de hoje, o economista Roberto Troster analisa o atual cenário econômico brasileiro. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 21 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da Somar em São Paulo. E o Banco Central reviu a projeção para o PIB em 2017 e prevê um crescimento maior para a economia brasileira. De acordo com o divulgado hoje pelo Banco Central, a espera do crescimento do PIB passou de 0,5% para 0,7% em 2017. E a prévia para a inflação do Brasil desacelerou mais do que o esperado no mês de setembro, registrando o menor nível para o mês nos últimos 11 anos. Enquanto isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, teve alta de 0,11% em comparação com os 0,35% de alta no mês de agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E enquanto no cenário político brasileiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem dar seguimento à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, no cenário econômico mundial, o mercado continua de olho no possível aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. E isso tudo fez com que a moeda americana se valorizasse nesta quinta-feira. A alta do dólar comercial foi de 0,44% nesta quinta-feira, 21 de setembro, e a moeda americana termina o dia aos R$ 3,14 mais 50. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da B3, teve queda hoje de 0,52%, encerrando o dia aos 75.604 pontos. Entre as principais quedas hoje do Ibovespa, aparecem as ações da Vale, em queda de 0,02%, com o valor de R$ 30,05. Os papéis da Vale nesta quinta-feira, em queda de 2,02%. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também lançou o Censo Agropecuário 2017. Quem acompanhou o lançamento foi a repórter Kaile Rodrigues, que tem as informações. A realização do censo agropecuário é uma operação que proporcionará detalhadamente informações de todas as unidades produtoras brasileiras. Seguindo um questionário de perguntas, os recenseadores identificados terão que saber dos produtores quais sementes utilizam, o que produzem, se é para o consumo próprio ou venda, entre outros questionamentos. Você consegue ter um retrato do Brasil num detalhe raramente visto. Quer dizer, e essa é a grande importância. Quer dizer, com isso você marca a estrutura produtiva, a estrutura do mercado de trabalho, da agropecuária, fortemente, e permite que sejam empresários, estudiosos, acadêmicos, consigam entender um pouco melhor esse país. Sem um censo, seja o censo agropecuário, sem o censo demográfico que teremos que realizar em 2020, você não consegue saber em que país você vive. A operação custará aproximadamente 780 milhões. De acordo com o presidente do IBGE, o censo agropecuário era para ser realizado a cada 5 anos. Porém, o último aconteceu em 2006. O orçamento do censo ele é um orçamento que é votado dentro da lei orçamentária. E esse orçamento não foi aprovado nos últimos tempos, apesar o IBGE vem desde 5 anos atrás solicitando a aprovação do orçamento para a realização do censo. A realização do censo é uma operação cara, ela não é uma operação que faça parte do orçamento anual do IBGE. Então ela tem que ser discutida e nós só conseguimos essa aprovação agora para a realização do censo esse ano. As informações geradas no censo possibilitam a avaliação de políticas públicas voltadas para o setor agropecuário brasileiro.
Para as unidades de pesquisas, como a Embrapa, os dados atualizados são fundamentais para os trabalhos desenvolvidos nas unidades espalhadas pelo país. Na pesquisa, nós sempre partimos do conhecimento de uma realidade presente, para então definirmos metodologias e estratégias na busca de respostas ou de soluções para uma realidade desejada. Sabe? Então, na pesquisa científica, nós dependemos muito desses dados e informações que sejam atualizados e confiáveis para nortearem o nosso trabalho. Em Mato Grosso do Sul, a coleta dos dados inicia em 1º de outubro e deverá ser concluída em fevereiro de 2018. Kaile Rodrigues para o SBA. Como é que será que fica o tempo para os próximos dias? Agora sim, falando dos estúdios da SOMAR, Juliana Rezende traz a previsão climática para o centro-sul do país, com destaque para a produção de cana-de-açúcar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. O tempo seco e a falta de chuvas no interior do Nordeste favorece a colheita das lavouras de café. Os produtores também devem estender essa colheita até o mês de dezembro. Só que essa falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade hídrica tanto no interior do Nordeste como também entre Tocantins e o Pará. No decorrer dos próximos dias, uma massa de ar mais seco ainda atua em grande parte do centro do país, garantindo tempo firme nas áreas mais claras do mapa. Pancadas entre o Amazonas, Roraima e Acre, enquanto também é a faixa leste da região Nordeste que segue recebendo chuvas, mesmo que com baixos acumulados, que não devem passar de 15 milímetros. A partir da próxima semana, as instabilidades até conseguem avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil. Inclusive, na região norte, a chuva consegue se espalhar um pouco mais, alcançar áreas do Paraná, mas ainda não devem alcançar áreas do interior da região Nordeste. As pancadas no Nordeste devem seguir persistentes e contínuas nas áreas litorâneas, mas é a partir da terceira semana, o início do mês de outubro, que deve ser marcado pelo retorno das chuvas em áreas do interior da região Nordeste. Agora volta a chover entre o oeste da Bahia e toda a metade sul baiana. Inclusive também chove entre Tocantins, maior parte do Pará e também grande parte da região nortista. Só que como é uma chuva fraca que deve voltar a ocorrer em áreas produtoras de café do interior da Bahia, não deve atrapalhar o andamento e a colheita das lavouras de café. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Como vocês acabaram de acompanhar, o primeiro boletim do tempo de hoje trouxe a previsão do tempo para o centro-norte do país, com destaque para a produção de café. E daqui a pouquinho, sim, a gente traz a previsão do tempo para o centro-sul, com destaque para a cana-de-açúcar, conforme eu havia dito anteriormente. Dito isso, então, vamos para o próximo assunto, porque o programa de subsídios do governo ao seguro rural está em risco novamente. Isso porque cerca das 42 mil apólices de seguro agrícola contratadas para proteger diferentes culturas aqui no Brasil podem ficar sem subvenção do governo em 2017 e 2018, conforme o levantamento da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. De acordo com esse levantamento, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural banca hoje, com recursos públicos, entre 35% e 55% do prêmio pago por produtores e pecuaristas em apólices de seguro. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do café. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h47 da tarde, horário de Brasília. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, cortou a projeção para a safra de café 2017 no Brasil em quase 13%. Esse corte ele acontece principalmente por causa do tempo seco nas regiões cafeeiras e também em função do ataque de pragas. Esses dados foram divulgados hoje em Brasília. Acompanhe na reportagem. No total, segundo anunciou a Conab, vão ser 44 milhões de sacas de 60 quilos. A área cultivada deve chegar a 2,2 milhões de hectares, sendo 345 mil hectares em formação.
Segundo o relatório, a produção do café arábica deve chegar a 34 milhões de sacas de 60 quilos. Já o Conilon vai ter uma safra de 10 milhões de sacas. Não podemos falar em super safra, não podemos falar no próximo ano, porque nós só vamos levantar essa expectativa no final do ano, quando se começa o processo da Conab do primeiro levantamento. Questões climáticas, elas foram muito localizadas, né? Então, por exemplo, Minas Gerais, no norte de Minas, teve um problema realmente de adversidade climática, mas em outras regiões houve chuvas atípicas durante a colheita, e isso veio prejudicar o rendimento do café. No caso do Espírito Santo, houve uma redução de área, mas aumentou a área em formação do café Conilon. Há um processo de recuperação de produtividade, não é um processo fácil, foram 3 anos de uma diversidade climática muito forte e agora nós estamos num processo de recuperação. Chama a atenção dos nossos colegas, e estamos registrados, a evolução da área na Bahia, na região do Atlântico, onde não só vem crescendo a área, mas vem crescendo também os pacotes tecnológicos com alto nível de produtividade. Hoje a Bahia, nessa região, detém a melhor produtividade do café Conilon no Brasil. Que é de? 50 sacos por hectare aproximadamente na média. Odacil Canepa para o SBA. E a quinta-feira foi de queda nas cotações do café, tanto em Londres quanto em Nova York e também aqui na B3 em São Paulo. Vamos acompanhar no painel. Começamos então com o café robusta na Bolsa Futura de Londres. Contrato para setembro caiu 1,11% nesta quinta-feira e nos últimos negócios, o valor para o contrato de setembro é de $2.035 a tonelada. Contratos com vencimento para dezembro em queda de 1,13%, $2.012 a tonelada. Contratos para janeiro do ano que vem, no patamar abaixo dos $2.000 a tonelada, $1.988 a tonelada, em queda de 0,79%. Na cotação máxima do dia, o vencimento passou dos $2.000 a tonelada, chegou a $2.009 a tonelada, mas encerrou o dia em queda, como nós podemos acompanhar aqui no painel. E os contratos para março do ano que vem foram negociados hoje na Bolsa de Londres por $1.980 a tonelada, em queda de mais de 0,5%. Já vamos passar para o café arábica na Bolsa de Nova York, que também caiu hoje. Os principais vencimentos tiveram queda nesta quinta-feira. O contrato com vencimento para dezembro caiu 1,13% e nos últimos negócios o valor do vencimento foi de $1,35 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, $1,38 por libra-peso, queda de 1,10%, e contratos para maio do ano que vem, maio de 2018, $1,40 por libra-peso. Na máxima do dia, o vencimento para o mês de maio passou de $1,42 por libra-peso e na cotação mínima, o valor foi de $1,39 por libra-peso. Todos os principais contratos em queda hoje, portanto, na Bolsa de Nova York. Aqui na B3, os contratos também por queda, como eu já adiantei, acompanhando também essa movimentação nas outras bolsas. O contrato para o mês de setembro caiu 1,20% e no ajuste atual, a negociação foi de $160,80 a saca. Contratos para o mês de dezembro foram 140 contratos negociados no valor de $165,85 a saca, queda de 1,19%. Contratos para setembro do ano que vem, setembro de 2019, mês referência no mercado do café, $172,75 a saca. Nos últimos negócios, o valor foi de $173,25 a saca. Contrato em alta, apresentando uma tendência de alta para o próximo pregão. E para encerrar, contratos para setembro de 2019, no valor de $183,70 a saca, em queda de 0,94%. Agora vamos para as informações do tempo com Juliana Rezende, que traz então a previsão para o centro-sul do país. Acompanhe.
Olá, boa tarde a todos. Os produtores de cana-de-açúcar que estão em fase de colheita e de moagem seguem beneficiados, isso principalmente no centro-sul do Brasil, porque o predomínio de tempo mais seco e dias ensolarados tem persistido durante os últimos dias. Isso tem diminuído bastante a disponibilidade hídrica do solo com mais intensidade entre a região centro-oeste e também as áreas do estado de Minas Gerais. No decorrer dos próximos dias, a persistência ainda deve ser de tempo bastante seco nas áreas mais centrais do Brasil, como é o caso do centro-oeste, sudeste e ainda também o Paraná. As chuvas seguem expressivas e concentradas na região sul. O volume de chuva deve ficar próximo de 15 milímetros no Rio Grande do Sul. Isso ocorre por conta da passagem de uma nova frente fria. Mas a partir da próxima semana esse cenário já começa a mudar. Agora as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil. O volume de chuva ainda deve seguir mais expressivo na região sul, em torno de 30 milímetros é o acumulado para este período. Só que agora já volta a chover em áreas da região centro-oeste e na maior parte do sudeste. Apenas no extremo leste do estado do Mato Grosso, extremo norte de Goiás e também no norte de Minas Gerais é que o tempo ainda deve ficar um pouco mais seco. Mas a partir da terceira semana, o mês de outubro deve começar com instabilidades abrangentes na maior parte do centro-sul do Brasil. As chuvas mais fortes ainda seguem concentradas na região sul, mas agora chove de maneira abrangente nas 3 regiões do centro-sul do Brasil. Isso volta a beneficiar principalmente aquelas lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento, mas, por outro lado, pode acabar atrapalhando e atrasando o andamento da colheita e da moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. As cotações da cenoura subiram quase 90% no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A alta foi de 87,5% na semana que compreende os dias de 11 a 15 de setembro. Isso na região mineira de São Gotardo. Segundo o levantamento do CPEA, o preço médio da caixa de 29 quilos gira em torno dos R$ 14,25 em Minas Gerais. Essa alta nos preços da cenoura, ela se deve principalmente em função de menor produtividade das lavouras na primeira quinzena do mês, além de redução da área da temporada e também as baixas temperaturas durante o desenvolvimento teriam afetado as cenouras cultivadas na região, atrasando também o crescimento da cenoura. Cenoura, portanto, com alta de quase 90% no indicador CPEA. O mercado do campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Índice Bovespa registrando recordes históricos, inflação controlada e PIB positivo. Será que aquele cenário negativo da economia brasileira já é página virada? Alguns economistas não têm muita certeza disso. Um deles é o economista Roberto Troster, que falou em uma entrevista com o jornalista Walter Pulga Júnior. Acompanhe. Troster, muito obrigado por atender o nosso chamado. Mais uma vez, você está conosco no canal do Boi e vamos falar de economia. Você acompanha a economia brasileira há muitos anos e a pergunta é, temos números positivos, temos informações que a Bolsa está subindo, os números mostram isso, inflação em queda, taxa Selic em baixa. Nós saímos daquela crise? Diante do mundo, nós estamos tendo um comportamento parecido com os demais países? Não, infelizmente não. O mundo vai crescer mais do que 3% esse ano, 3,5%. As perspectivas são de que daqui a 2 anos o mundo esteja crescendo a quase 4%. E nós temos vizinhos, né, como a Colômbia e o Peru, que vão crescer a taxas mais altas do que isso. E o Brasil esse ano vai ter um crescimento positivo, alguma coisa entre 0,5% e 1%, e alguma coisa próximos 2,5% nos próximos anos. Quer dizer, nós vamos continuar crescendo menos do que o resto do mundo. O cenário internacional é muito bom, quer dizer, você não tem nenhum grande risco, sei lá, o norte-coreano e o norte-americano talvez tenham algum problema, mas é remoto esse risco. Os preços de commodities não estão num patamar alto, quer dizer, pararam de subir, mas pararam no patamar muito alto. As taxas de juros
estão em pisos históricos, mesmo com a alta recente, as expectativas são de taxas internacionais na metade do patamar histórico, as bolsas de valores estão batendo recordes históricos no exterior. E aqui dentro o que aconteceu? Aqui dentro foi uma combinação de fatores. Primeiro, o que está acontecendo, as projeções de crescimento são as mesmas de um ano atrás e as mesmas de 2 anos atrás, até um pouquinho menores agora do que estavam. Quer dizer, não mudou, apesar de ter mudado a condução da economia, as expectativas dos analistas não mudaram. 2, o que aconteceu? A combinação de recessão com... O que aconteceu? A recessão com o realinhamento dos preços feitos pelo ministro Levy, né? Joaquim Levy, o que fez? Fez com que os preços começassem a despencar. Como o nível de atividade está muito baixo, o saldo comercial está muito alto, com o saldo comercial muito alto por conta de menos importações, o fluxo de dólares aqui aumenta. Então o dólar indo para baixo acaba reforçando o processo superinflacionário, de queda da inflação. Aí nós tivemos uma ajuda, né, dizem que Deus é brasileiro, ele deu uma forcinha muito boa, que foi que o Brasil teve uma super safra, com mais safra, mais exportações, mais dólares entrando, e com mais safra, preços agrícolas aqui dentro caindo. Então isso pôs a inflação para baixo e os juros básicos acompanharam a queda da inflação. Não foi que a política monetária baixou a inflação, foi que os juros seguiram a queda da inflação e os juros básicos vão cair. Então, nesse sentido, juros baixos é bom, parar de ir para trás também é muito bom, aumenta a renda real. Agora, a bolsa alta, quer dizer, mesmo com essa alta recente, continua ainda abaixo, quer dizer, está próximo do patamar de 2008, quer dizer, nos mesmos valores de 8... Quase 10 anos atrás. De 9 anos atrás. Então, você ainda tem a possibilidade de ganhos muito grandes se você começar a fazer mudanças na economia, mas você não está fazendo. Você tem um discurso fiscal de aperto, da PEC 241, teto dos gastos, mas na prática o déficit aumentou e aumentou de uma maneira ruim, porque aumentou muito nos gastos de pessoal, do funcionalismo e diminuiu os gastos em investimento. Quer dizer, foi um arroxo fiscal, entre aspas, porque não foi arroxo, o déficit aumentou, ruim, de qualidade ruim. O governo não equilibrou as contas mesmo. Não equilibrou as contas e fica todo mundo focando no déficit primário e não olha no déficit total, que é 3-4 vezes mais do que o déficit só primário. Quer dizer, além de receitas e despesas, nós temos uma conta de juros, que é 3 vezes maior do que o déficit básico, né? Se você tiver que hoje falar para um empresário seja do setor rural, industrial, comercial, a situação do país daqui para frente, ela é melhor, ela tende a melhorar ou nós vamos ainda ter um período difícil? O que é melhorar? Sabe, um país como o Brasil crescer 2%, que cresça 3% no ano que vem, é muito pouco, por 2 motivos. Primeiro, quando você retoma uma economia, isso sempre, se você olhar o que aconteceu em 2010, que a economia cresceu 7,5%. Não foi política, foi o que se chama overshooting, né? Aconteceu em outras vezes na história do Brasil, quando você retoma mais alto. Então você deveria ter um nível mais alto, primeiro. Segundo, se você considerar o potencial do Brasil. Quer dizer, um país como o Brasil, está muito abaixo do potencial. 2,5%, quando a Índia, que tem mais dificuldades que crescer, que a gente vai crescer quase 8% nos próximos anos, nós estamos crescendo a 1/3, 1/4 da velocidade dos hindus, a 1/3 da velocidade dos chineses. E nós temos condições objetivas, capital humano, capacidade empresarial, recursos naturais, clima, mercados, etc., melhores do que esses países. Então, o que acontece? Nós estamos marcando o passo. O mundo está mudando, você tem um mundo cada vez mais moderno e o Brasil está marcando o passo. Quer dizer, reformas,
Reforma trabalhista do setor privado tem alguns pontos positivos, diminui muito a judicialização das questões trabalhistas, mas se avançou tanto assim. Previdenciária é só do setor privado e o grande problema é a previdência do setor público. Agora, por que não fazer uma reforma do judiciário? Processos aqui duram décadas. Por que não fazer uma reforma da burocracia? Um exemplo que eu acho emblemático, por exemplo, eu peço teu documento, se identifica, Puga. Aí você vai me mostrar, você tem que mostrar carteira profissional, carteira RG, de identidade, SIC, título de eleitor, reservista, né? Então, por que precisa tantos números para identificar uma pessoa só? Né? Aí o que aconteceu? Apareceu uma novidade tecnológica revolucionária que é a biometria. Hoje você pode, assim, em frações de segundo, você só com uma luz na tua retina identificar você com muito mais precisão. Ou com a digital, ou com a medindo o pulso, né? Uma grande oportunidade para identificar todo mundo. Ajudaria em contratos, na justiça, transações financeiras, tudo. O que acontece? Cada órgão do governo faz uma biometria a mais. Então, além do título eleitor, você agora põe os dedos. Né? Quer dizer, em vez de ser uma simplificação... Racionalizar, simplificar, complica. E tem mais, né? Aí o setor financeiro, que deveria ser o setor mais sofisticado, cada banco faz a sua identificação. Então, em vez de a gente aproveitar a inovação para ser um avanço, acaba sendo um peso a mais, né? Para o homem do agronegócio, especificamente, temos aí tendência de queda e cai a taxa Selic, caem os juros também, dinheiro ficará mais barato lá na frente? Não, olha, o campo tem uma parte de dinheiro, que é dinheiro dos compulsórios a 8,5%, né? Mas fora isso, o custo do crédito está muito alto. Não tem fazenda, ou poucas fazendas, poucas culturas que conseguem pagar uma taxa de 100% ao ano. Quer dizer, se paga, o lucro vai para a instituição financeira, não fica lá. Enquanto outros países conseguem dar crédito de longo prazo, com taxas baixas, 10%, 11% ao ano, algumas com taxas muito abaixo disso, aqui nós estamos marcando. Então, o que acontece? Se o retorno da safra tem que ser maior que o retorno dos juros. Se você considerar que o homem do campo, além do risco tempo, ele tem o risco preço. Quer dizer, se você decide plantar, sei lá, o milho, né? Quer dizer, você planta, calcula um preço, você pega dinheiro, planta, o valor da produção, paga todos os custos, uma parte vai para pagar os juros, mas aí você tem que pôr o risco preço, o preço do milho pode cair, o risco clima, né? O risco praga, né? Muito risco. Não, então você tem que ter uma coisa racional, quer dizer, com essa estrutura financeira você não tem, o país como um todo perde, né? Quem ganha, por exemplo? Paraguai. Hoje você tem propaganda, invista no Paraguai, que brasileiros. O Paraguai, assim, exporta soja, exporta café sem plantar quase nada de café. Quer dizer, simplificar a vida, pensar. Eu estudo economia faz tempo, assim, se alguém me fala, me resume isso rápido, né? Eu diria, tem uns programas de televisão que chama Hell's Kitchen, né? O cara que vem e arruma um restaurante que está falido. O que ele faz? Ele senta e pensa, o que a gente tem que fazer para crescer? O que a gente tem que fazer para fazer o Brasil crescer? O que eu tenho que fazer para uma fazenda crescer? Né? E a gente não está fazendo essa lição de casa. Bom, tá aí o recado. Roberto Troster, não estamos fazendo a lição de casa. O tempo vai passar e a recuperação fica mais difícil. Fica mais devagar, não fica difícil, vai recuperar de qualquer jeito, né? É um país com brutal. Mas, sabe, o Brasil crescer 2%, sabe, é muito pouco. É quando o Brasil joga, sei lá, com um país pequeno aí da América Central, ganha de 1-0, aí todo mundo vai, Brasil. Sabe, jogar para valer é ganhar da Inglaterra, da França, da Alemanha, né? E é o que nós precisamos fazer. Eu acho que se levar o Tite para Brasília, talvez melhore um pouco.
Agradeço mais uma vez a presença do Roberto Trosser aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E o mercado futuro do milho reverteu as perdas registradas no início da manhã na Bolsa de Chicago, em função da fraqueza do dólar frente a outras moedas correntes. Acompanhe no painel como foi a recuperação do milho durante esta quinta-feira. O contrato de setembro ficou praticamente estável, com uma alta de 0,07%. O valor nos últimos negócios na Bolsa de Chicago para o contrato de dezembro foi de $3,50 por bushel. O contrato para março do ano que vem ficou em $3,63 por bushel, com uma alta de 0,13%. Contratos para maio do ano que vem, $3,71 por bushel, também próximo da estabilidade, com valorização de 0,06%, e contratos para julho do ano que vem, nos últimos negócios, a $3,78 por bushel, com a mesma alta de 0,06%. Da Bolsa de Chicago, vamos para o milho BMF negociado aqui na B3. O contrato para o mês de novembro subiu 1,14%. No ajuste atual, o valor do vencimento foi de R$ 32,02 a saca. Foram 870 contratos negociados com o vencimento para o mês de novembro. Janeiro de 2018, R$ 33,39 a saca, queda de 0,30%. Contratos para março do ano que vem, R$ 34,35 a saca, alta de 0,73%. E contratos para maio do ano que vem, maio de 2018, R$ 33,13 a saca, a mesma alta do vencimento de março, de 0,73%. Do milho, já vamos para o mercado da soja, que teve um dia volátil hoje na Bolsa de Chicago. O que garantiu que a soja não caísse hoje no mercado futuro lá em Chicago foi principalmente a alta demanda pelo produto norte-americano. O contrato para o mês de novembro subiu 0,07% e nos últimos negócios tem o valor de $9,70 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem, $9,81 por bushel, alta de 0,05%. Contratos para março do ano que vem, com a mesma alta, a $9,90 por bushel. E para encerrar, contratos para maio de 2018, a $9,98 por bushel, também com a mesma alta de 0,05%. Para finalizar o programa de hoje, soja BMF Bovespa, contrato para o mês de novembro em alta de 0,09%. No ajuste atual, tem o valor de $21,40 a saca. Nos últimos negócios, o valor deste vencimento de novembro é de $21,42 a saca, um pouco mais alto do que no ajuste atual desta quinta-feira. Contratos para janeiro do ano que vem, $21,62 a saca, próximo da estabilidade, alta de 0,05%. E contratos para março de 2018, também com uma leve alta de 0,09%. No ajuste atual, foram negociados hoje aqui na B3 pelo valor de $21,83 a saca no contrato para março de 2018. O mercado do campo desta quinta-feira fica por aqui. Você acompanha agora o programa Pecuária BR na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!